Olá, seja bem-vindo ao Exercitando a Língua. Eu sou o professor Sérgio Santos e neste vídeo irei tratar de acentuação gráfica, regras básicas. Este vídeo é uma continuação do anterior, em que eu tratei das regras das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e dos monossílabos tônicos. Neste vídeo, espero que você possa compreender um pouco melhor o assunto. Por essa razão, irei propor aqui alguns exercícios e darei algumas informações adicionais. Então vamos começar com as informações adicionais. A primeira informação que eu julgo necessário que você compreenda diz respeito à regra dos paroxítonos, das palavras paroxítonas. Vamos só relembrar aqui o que nós falamos no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu propus um exercício para que vocês fizessem enumerando 15 palavras aleatoriamente, escrevendo 15 palavras no caderno aleatoriamente, as primeiras palavras surgissem na sua cabeça. Nós constatamos com esse exercício que a maioria das palavras que você colocou, se você fez o exercício da forma como nós propomos, foram palavras paroxítonas e a maioria delas terminavam em a, e, o ou em. Claro, também no plural, as, es, os e ens. No entanto, há uma certa situação que pode causar alguma dúvida e por essa razão eu vou começar com esses exemplos, certo? Então vamos pegar aqui duas palavras que vão aparecer aqui no canto da tela, que são as palavras glória, série e róseo. Essas três palavras que estou colocando aí como exemplo, elas terminam exatamente da forma como nós constatamos que não deveriam ser acentuados se a palavra fosse paroxítona. Então, só para relembrar, nós falamos a letra A, da letra E e da letra O. Exemplo disso, a palavra casa, que não recebe acento gráfico, a palavra pele e a palavra jogo. Nós temos aí três palavras que são paroxítonas, o acento tônico está na penúltima sílaba e nenhuma dessas palavras recebe acento gráfico porque terminam da maneira como nós falamos agora, certo? As palavras glória, róseo e série terminam exatamente com as mesmas terminações, no entanto recebem acento. Então a grande dúvida que pode ocorrer é isso: professor, o senhor disse que nessa situação aí nós não precisaríamos acentuar as palavras. No entanto, essas palavras são acentuadas. Então é importante que aqui você compreenda um conceito interessante. Primeiro, eu peço que você procure separar essas sílabas, identificar que sílabas são essas. Então vamos aí pegar essas três palavras. Na primeira, como é que nós fazemos a divisão? A palavra é glória. Eu tenho aí duas sílabas. Glória. Se você fizer a divisão gloria, você fez uma divisão errada, você, na verdade, está pronunciando a palavra de uma forma diferente. A palavra não é gloria, a palavra é glória. Glória. Então a gente diz o som do I e do A juntos. Vamos pegar outra palavra, série. Observe que você não fala serie, você fala série. Se você falasse serie, você separaria se, seria uma sílaba, ri, Nós teríamos três sílabas. No entanto, a palavra só tem duas sílabas, série. A última palavra, róseo, acontece a mesma coisa, é róseo. Não é rosio, é róseo. Então, você pode perceber nisso aí que essas duas últimas letras que correspondem a sons vocálicos, a fonemas vocálicos. Só para que você entenda bem o que é que eu quero dizer com fonema vocálico, chamo de fonema vocálico aquele que é produzido livremente. Ou seja, a corrente de ar que sai dos pulmões passa livremente pela boca e o som é emitido sem nenhum obstáculo nessa passagem do ar pela boca. Ok? Beleza? Então esses sons são produzidos assim. Se você for bem específico, procurar ver isso aí, nós temos aí uma vogal e uma semivogal. Para a gente não interessa fazer essa distinção, o que é vogal e o que é semivogal. Depois, quem tiver interesse pode procurar uma gramática ou em outro momento a gente pode retomar essa questão aqui, certo? No entanto, aqui o importa é que você compreenda
que esses dois sons vocálicos, esses dois fonemas vocálicos, eles não se separam na hora que eu vou fazer a divisão silábica. O que é que isso significa? Que esses sons, esses fonemas, sempre tem que aparecer juntos. É o que nós chamamos de ditongo. O que é um ditongo? É o encontro vocálico. É o encontro de sons vocálicos numa mesma sílaba. Então, sendo que esses sons não podem ser dissociados, eles não podem se separar, nós não vamos considerar que essas palavras terminaram respectivamente em A, E e O. Em vez disso, elas terminaram em ditongo, né? No ditongo ia, no ditongo ie e no ditongo io, né? Que é escrito EO, ok? Então, a regra vai ficar assim, dessa maneira agora. Eu acentuo as palavras paroxítonas que terminem diferente de A, de E, de O, ou que terminem em ditongo, ok? Claro, incluindo aí as terminações no plural, certo? Não tem problema, nós já falamos sobre isso. Então, ok, beleza? Deu para todo mundo compreender isso? Eu espero que você tenha compreendido. Então, nós vamos propor aqui algumas palavras e nós vamos verificar se essa palavra deve receber acento gráfico ou não. Então, você pensa aí comigo para você poder acentuar. Vamos pegar primeiro 4 palavras. A palavra jacaré, tórax, lêvedo e fé. Essas palavras devem receber acento gráfico? Pare o vídeo um pouco e escreva essas palavras com o acento se tiver, ou sem o acento se for o caso de não haver acento. Ok, já fez isso? Então verificamos o seguinte aí nesse caso. Jacaré é uma palavra oxítona porque a última sílaba é a mais forte. Jacaré! Vamos lembrar que nós identificamos a sílaba tônica chamando a palavra como se fosse uma pessoa que estivesse distante. Então, você chamando dessa maneira, a sílaba tônica é aquela em que a vogal se alonga. Né? Então, na palavra jacaré é o E. Então, nós vamos verificando lá na regra que nós já vimos a razão de ser no vídeo anterior, a palavra jacaré é uma oxítona terminada em E, e oxítona terminada em E recebe acento gráfico. Tórax recebe acento? Bem, tórax é uma palavra paroxítona. Eu tenho 2 sílabas, tórax. E a primeira sílaba, ou seja, a penúltima sílaba, que nós contamos sempre de trás para frente, essa sílaba é acentuada. Ou seja, ela tem acento tônico. A questão é, deve receber acento gráfico também? Claro que sim. Por que deve receber acento gráfico? Porque se trata de uma palavra paroxítona que termina diferente de A, de E e de O. Ok? Então ela deve receber acento. A palavra lêvedo deve receber acento? Claro que sim. Muitas pessoas pronunciam a palavra como levedo. A palavra não é levedo, é lêvedo. Quando você comete esse tipo de problema, nós chamamos isso de silabada. O que é a silabada? É quando, em vez de acentuarmos uma sílaba, que seria a acentuação correta daquela palavra, nós estamos acentuando outra sílaba e dando uma pronúncia equivocada àquela palavra. A palavra é lêvedo e não levedo. Lêvedo é uma palavra proparoxítona. O que é que a regra diz? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não há dúvida nenhuma, coloca o acento e belezinha. A quarta palavra que nós dissemos foi a palavra fé. A palavra fé deve receber acento? É uma palavra que só tem uma sílaba. Será que essa palavra deve receber acento? Sim. É um monossílabo tônico, porque normalmente eu pronuncio com mais intensidade essa palavra do que outros monossílabos. Ninguém vai escrever a palavra fé unindo-a com outra palavra, como se ela fosse sílaba de outra palavra, porque ela é pronunciada realmente com mais intensidade. Então ela é um monossílabo tônico. E o que a regra dos monossílabos tônicos diz? Se o monossílabo tônico terminar em A, em E, em O, eles são acentuados. Então, fé termina com E, é o monossílabo tônico acentuado. Vamos pegar agora mais 4 palavras. A palavra jabuti, a palavra hífen, a palavra ínterim e a palavra dá.
Quais dessas palavras devem receber acento e quais aquelas que não devem receber acento? Ok? Faça o exercício agora. Ok, você já fez o exercício? Então vamos pensar agora nessas palavras. Jabuti deve ser acentuado? Não. Jabuti é uma oxítona terminada em i. A sílaba mais forte é a última. Oxítona terminada em i não recebe acento gráfico. A palavra hífen deve ser acentuado? Deve. Ah, professor, mas ele termina com em. O senhor acabou de dizer que paroxítonas terminadas em não devem receber acento, só aquelas que terminam diferente disso. Você precisa ter muita atenção para que você não cometa esse tipo de equívoco. A palavra hífen termina com en. O em, do qual nós falamos aqui, é com emi. em. Ok? Então, se terminar com en, belezinha, aí recebe acento gráfico normalmente. Não pode terminar em ou não pode terminar em ens, no plural. Se tivesse um S no final, aí não deveria ser acentuado. Portanto, a palavra hífen tem acento gráfico, embora a palavra hífens, no plural, não tenha acento gráfico. A outra palavra ínterim tem acento? Sim. Se a pronúncia fosse interim, como muita gente faz, o que constitui uma silabada, aí sim eu não deveria acentuar. Mas a palavra ínterim é uma palavra pró-paroxítona, a antepenúltima sílaba é acentuada, então recebe sim acento gráfico. A outra palavra é a palavra dá. A palavra dá, ele dá flores à namorada. Esse dá deve receber acento? Sim, é o monossílabo tônico terminado em A, monossílabo tônico terminado em A é acentuado. Vamos agora pegar outras palavras. Vamos pegar a palavra, por exemplo, secretária e a palavra secretaria. Quais das duas devem receber acento? Ou todas as duas devem receber acento? As duas palavras terminam com a letra A. Todas as duas. O que é que a gente vai identificar aí? Primeiro, faça a separação de sílabas para você poder acertar essa acentuação. Como é que a gente divide essas duas palavras? Vamos começar com secretária. Eu divido secretaria. Como é que eu divido a palavra secretaria? Secretaria. Bem, então nós percebemos aí que a palavra secretaria, ela tem uma sílaba a mais. Na palavra secretária, eu não separei o i e o a. Na palavra secretaria, sim, eu separei o i e o a. Quando eu tenho dois sons vocálicos numa mesma sílaba, eu digo que eu tenho um caso de ditongo. No caso, quando se separam, eu não tinha falado isso, mas estou registrando agora, nós chamamos isso de hiato. Hiato é essa separação entre duas vogais. O ditongo é o encontro de dois fonemas vocálicos numa mesma sílaba. Belezinha? Então, nesse caso, se nós estamos falando de dois casos diferentes, de duas separações diferentes, eu sei que a palavra secretaria termina com A, porque o A fica sozinho na sílaba. E é uma palavra paroxítona, porque qual é a sílaba tônica? Secretaria, secretaria. A sílaba que eu dou mais ênfase e que eu alongo a vogal é a sílaba ri. Então é exatamente essa que é a sílaba tônica. Se trata de uma paroxítona terminada em A, e paroxítona terminada em A não recebe acento. E secretária, recebe acento? Sim. A palavra secretária, secretária, eu alongo a letra A, certo? Então a sílaba tônica é o tá, e é uma paroxítona terminada de ditongo. Paroxítona terminada de ditongo recebe acento gráfico. Essas duas palavras já dá uma noção clara para você aí de que na hora que eu tiro o acento gráfico, eu transformo automaticamente um ditongo em um hiato. É isso que é importante que você compreenda, porque existe uma lógica por trás dessa acentuação. Observe que a palavra melancia, por exemplo, não tem acento gráfico. A palavra melancia, eu separo o i e o a. Se eu não separasse e dissesse tudo junto, se a palavra fosse melancia, aí sim eu teria que colocar um acento sobre a sílaba lã, que seria a sílaba tônica, e eu teria um caso de paroxítona terminada em ditongo. Ok, pessoal? Então, é bom que a gente não confunda esse tipo de caso.
Vamos dar mais um exemplo aí de palavras paroxítonas, né, que talvez sejam aquelas que causam mais dúvida. Vamos pegar a palavra pudico, a palavra rubrica e a palavra látex. Deve receber acento? Sim ou não? Vamos então começar com pudico. Pudico deve receber acento? Pudico é uma palavra paroxítona, não é púdico. Tem gente que fala púdico, é pudico. É uma paroxítona terminada em O e paroxítonas terminadas em O não recebem acento. Rubrica não é rúbrica, é rubrica. É também uma paroxítona. A sílaba tônica é o bri. Paroxítona terminada em A não recebe acento. E látex deve receber acento? Sim. A palavra é látex e não latex. Muito cuidado com isso. Muita gente pronuncia latex. É látex. A palavra é paroxítona, a sílaba mais forte é o lá, e termina com X. Portanto, nem termina com A, nem com E, nem com O. Belezinha? Então eu espero que esses exemplos sejam suficientes para você ter uma ideia melhor sobre esse assunto. Você pode escrever aqui nos comentários, tirando alguma dúvida, fazendo alguma pergunta, e eu terei o maior prazer de responder e de tirar suas dúvidas. Tá ok? Então até a próxima. Um grande abraço.